Olá, amigos e seguidores, todos inscritos no meu canal, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, deixe seu like, seu joinha no vídeo, se inscreva no meu canal e não esqueça de apertar o sininho para você receber as novas notificações. Hoje vim falar de um tema também sugerido aí pelos inscritos no meu canal. O cristão precisa ir à igreja? É necessário que o cristão vá à igreja, frequente a igreja? E aí? Vamos responder esta pergunta, então, neste vídeo. Então, algumas pessoas, usando um texto isolado aqui no Evangelho segundo São João, no capítulo de número 4, estou com a minha Bíblia aqui, onde que Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, a mulher de Samaria, e a mulher diz assim: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós, entretanto, dizeis que Jerusalém é o lugar que se deve adorar. E disse Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque esses que o Pai procura para os seus adoradores. Então, algumas pessoas usam esse texto isolado, né? E texto fora de contexto é motivo para heresia. Então, algumas pessoas, erroneamente, né? Elas usam esse texto dizendo que não é necessário para o cristão frequentar a igreja. Mas, na verdade, esse texto aqui está falando de uma comunhão com Deus, de uma intimidade com Deus. Realmente, para adorar a Deus, não é somente na igreja, né? Você é templo do Espírito Santo e você deve adorar a Deus em casa, em todo lugar onde você estiver. Mas aí dizer que não é necessário para o crente, para o cristão frequentar uma igreja, já se torna uma heresia, porque o próprio Jesus Cristo, ele frequentou a igreja, ele foi à igreja. Olha aqui, ó, no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 4, estou com a minha Bíblia aberta aqui, estou lendo aqui. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, no versículo 16, diz assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, Jesus entrou num sábado na sinagoga, né? A sinagoga era a casa de oração, o templo. Segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos em Jesus. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ler. Então o próprio Senhor Jesus Cristo ia à sinagoga, ia à igreja, né? Ao templo, à casa de oração, leu a Bíblia lá, né? Discursou, fez a sua mensagem, o seu sermão. Então, nós não somos melhores do que Jesus. Eu não sou melhor do que Jesus, você que está vendo esse vídeo não é melhor do que Jesus, nenhum ser humano é melhor do que Jesus para dizer que não é necessário ir à igreja, que não é necessário frequentar o culto, ter comunhão com a igreja, com os irmãos. E também, aqui, ó, no livro de 1 Coríntios, né, no capítulo 12, 27, o apóstolo Paulo fala sobre, aqui, ó, que nós formamos, a igreja forma o corpo de Cristo, e todos nós, cada um de nós, é membro do corpo de Cristo. Então, nós somos um corpo, né? Então, a pessoa não pode se isolar do corpo, né? Se a mão dizer que não faz parte do corpo, ela vai continuar fazendo parte do corpo. Mas o que acontece quando uma pessoa se isola, né? Da igreja, do convívio, da comunhão com a igreja? Essa pessoa vai enfraquecendo, é como tirar uma brasa do braseiro, né? Se você tirar uma brasa do braseiro, ela vai
ficando sem força, sem luz, até que ela vai se apagar totalmente. Mas aquelas que estiver todas junto no braseiro vão continuar ali incendiadas, queimando. Assim é a pessoa que frequenta uma igreja, né, que tem a sua congregação, um lugar que ela tem comunhão com os irmãos. Agora, aquela pessoa que se isola, ela vai enfraquecendo espiritualmente, porque ela não faz parte, então, daquele corpo, né? O lugar dela ali fica vazio. E assim como é necessário nós alimentar o nosso corpo físico, né? Senão a gente não vive, também é necessário a gente alimentar o nosso espírito, né? Com o sangue de Jesus, com a palavra de Deus. Jesus mesmo disse: aquele que não come do meu pão e não bebe da minha carne, né? Referindo-se à Santa Ceia do Senhor, Jesus disse: esse não tem parte comigo. Então, a pessoa que ela não congrega, né, não tem comunhão com a igreja, que ela não participa, ela vai enfraquecendo espiritualmente, né, e até causar a sua morte espiritual. Em Atos, no capítulo 3, no versículo 1, fala que Pedro e João iam ao templo a hora nona, a hora da oração, né? Foi quando que eles tiveram um encontro ali com aquele homem coxo, e onde eles curaram um homem coxo. Então, é necessário sim, é importante que nós frequentamos a igreja, né? Então, está aí a minha resposta. Você que tem dúvida se é preciso ir à igreja ou não, eu digo a você que é necessário sim você ir à igreja. Eu quero ler aqui uma mensagem que eu recebi no meu WhatsApp e eu achei muito interessante, muito importante, em que uma jovem moça chamada Fernanda, de Joinville, Santa Catarina, escreveu para um pastor pedindo justamente sobre isso, né, sobre frequentar cultos. E vamos ver a pergunta dela e a resposta do pastor. A jovem pergunta assim: pastor, ir ao culto aos domingos é obrigatório? Ela diz assim: olá, pastor, a paz do Senhor. Estou em dúvida e peço para o Senhor se poderá me ajudar. Eu preciso ir todo domingo ou final de semana ao culto? Eu não tenho conseguido ir e minha mãe fala que isso é errado. Porém, eu penso que não adianta eu ir todos os finais de semana se eu não estiver bem para receber o que Deus tem para mim, se eu não estiver com vontade. Gostaria de uma resposta, porque isso tem me intrigado muito. Um abraço e que Deus o abençoe. E o pastor respondeu assim: Fernanda, se você entende que ir aos cultos todo domingo é uma obrigação, não vá. Se você entende que ir aos cultos todo domingo é muito chato, é muito enjoativo, não vá. Se você entende que ir aos cultos aos domingos é uma perda de tempo, então não vá. Mas vá ao culto todos os domingos nas circunstâncias abaixo. Quando você entender que ir ao culto é uma resposta de amor a Deus por todo o amor que você recebe dele constantemente. Quando você entender que é preciso aumentar a sua fé com a palavra de Deus e com o pão da vida que é Jesus. Quando você entender que participa de uma grande família. Então, quando você entender isso e que você não for, o seu lugar vai ficar vazio na mesa. Quando você entender que não é preciso dizer que ter fé, mas demonstrar a fé, viver a fé de verdade. Que o domingo é um dia de curtir a família, os amigos, a vida, mas também é um dia maravilhoso para adorar a Deus, para ter comunhão com Deus e para louvar o Senhor Deus. Sabe, Fernanda, certamente você já deve ter experimentado aquela sensação que o culto é tudo igual, repetitivo. Mas lembre-se, porém, que os seus amigos são o mesmo, a sua família, a sua escola, e nem por isso você deixa de amá-los ou de frequentar. Você vai ouvir também de muita gente que ir ao culto só vale quando se tem vontade. Mas eu também acho, só que, querida, temos que educar a nossa vontade para querer fazer as coisas que nos fazem bem, que nos fazem crescer e que nos fazem felizes. Então,
tá aí a resposta, né? Se é necessário ir à igreja, se é necessário frequentar a igreja, se é necessário ir aos cultos, né? Então, reflita, né, nessa resposta, nessa mensagem e tire as suas próprias conclusões. Leia a Bíblia, é a carta de Deus para a sua vida e ela contém todas as informações que nós precisamos para andarmos em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Na minha opinião, sim, é importante, é necessário nós frequentarmos a igreja, nós participarmos e termos comunhão com o corpo de Cristo, tá bom? Porque se Jesus mesmo participou, quem somos nós para não participar? Nós temos que estar plantados num lugar. O Senhor Jesus disse: não foste vós que me escolhestes a mim, antes eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Nós somos plantados pelo Senhor. Eu nunca vi uma árvore, né, que esteja caminhando por aí e dar fruto, nunca vi. Para uma árvore dar fruto, ela tem que estar plantada em determinado lugar, em determinado território. Assim somos nós, para nós termos raízes profundas em Deus e darmos frutos, nós temos que estar plantados num lugar. Então, a minha palavra para você é: floresça e frutifique onde Deus te plantou, onde Deus te chamou, onde Deus te vocacionou. E sim, é importante sim que você participe da igreja, da comunhão com o corpo de Cristo. Espero ter respondido. Que Deus abençoe todos vocês, né? Porque agora está uma onda aí de gente que fala que não é necessário ir à igreja. É verdade que nós temos cultos online, né? Pela internet, pela televisão. Temos aí uma vasta, numerosa, né, mensagem que é chegada até nós através do rádio, da televisão, da internet, mas isso não basta, né? Os cultos nos lares também são uma bênção, mas é importante que, além do culto familiar, o culto nos lares, a pessoa também congregue, né, participe da igreja no todo, que é o corpo de Cristo. Amém? Que Deus abençoe vocês. Beijo no coração, fique com Deus. Tchau, pessoal.